o Smart falou o seguinte: acham que a luta contra o Kizaru será interrompida por algo ou alguém, ou terá um vencedor? O capítulo 1093 acabou com Saturn fazendo uma cara de insatisfação com tudo que está acontecendo em Egghead no momento. A Punk Atlas conseguiu descer e dar novas ordens para os pacifistas, e agora a nova ordem é atacar a marinha. E com isso, aquela hierarquia que a gente conhece bem, dita por Stussy, que o Gorosei é acima das ordens do Vegapunk, fica meio óbvio que o Gorosei agora vai ter que ir para a ilha, vai ter que entrar em ação para poder reverter essas ordens que a Atlas colocou nos pacifistas. Então sim, sendo Saturn possivelmente a maior ameaça dessa saga, o principal inimigo a ser derrotado e também o principal foco, até porque a Akuma no Mi dele, ou seja lá o que ele é, ainda não foi revelado, aquela forma animalesca, todo o foco vai para ele, e a gente sabe muito bem que o Oda tem o costume de colocar o Luffy sempre para derrotar o principal inimigo do arco. E com Kizaru não sendo esse principal inimigo, fica meio claro que a luta entre ele e o Luffy não vai durar até o final, até a morte eu quero dizer, e é provável que Kizaru enfrente outro personagem. Na ilha mesmo nós temos dois personagens muito fortes que ainda não estão fazendo nada, que é o caso do Sanji e o caso do Jinbe. Por um almirante ser muito forte, é capaz que os dois se juntem para lutar com ele, é uma possibilidade. E é claro que a gente não pode esquecer da possibilidade de Egghead se tornar um grande Battle Royale, com todo mundo lutando com todo mundo, sem ter uma ordem específica. Então sim, eu acredito que o Luffy e o Kizaru não vai ser uma luta até a morte, um X1 tradicional. Mas galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e hoje eu tô aqui com meu parceiro Samuel. E aí galera? E como vocês perceberam, estamos em mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que a gente faz um post na comunidade e um post no Instagram para que vocês façam perguntas, dando opiniões, dando teorias, para enriquecer muito mais aqui o conteúdo do canal, porque tem muita teoria que vocês fazem que a gente nunca sequer pensou. E é claro, como tem muita pergunta, fica até difícil de colocar tudo em um só vídeo. Então se você não for respondido nesse vídeo, aguarde que possivelmente vai ter uma parte 2 na próxima semana. E se vocês não seguem, é @canal Supernovas lá no Instagram. E é claro, eu quero agradecer aqui também que a gente passou dos 71 mil inscritos aqui no canal, e agradecer também a todo mundo que já chega no vídeo dando like. Essa é a principal porta de entrada para muita gente que não conhece o canal. Então se você já é inscrito, o seu like serve como se fosse uma segunda inscrição, porque o YouTube vê que o conteúdo é bom e recomenda para outras pessoas. Isso ajuda muito a gente aqui no canal. Então muito obrigado mais uma vez. Bom, mas dado o recado, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Kekel falou o seguinte: salve Supernovas, o que vocês acham sobre o poder do Gear 5 não estar fazendo efeito no Kizaru? Fala sobre a manipulação do corpo dele, olhinhos saltando e essas coisas. Como a gente falou no vídeo anterior sobre o capítulo 1093, aparentemente o Luffy ainda não está lutando a sério com o Kizaru, e por enquanto ele está mais preocupado em afastar o Kizaru dos seus companheiros do que qualquer coisa. Então talvez essa luta contra o Kizaru ainda vai acontecer, uma luta a sério do Luffy, e nessa luta sim, o Luffy vai lutar e usar golpes como ele usou com o Kaido, em que ele manipulou o próprio corpo do Kaido, transformando em borracha, e assim seus golpes ficaram mais eficazes e conseguiram dar danos no Yonkou. Mas a gente não pode generalizar o poder do Luffy, que vai sempre ser da mesma forma. O Gear 5 é a definição de liberdade, então ele pode fazer o que ele quiser, e nesse capítulo mesmo, no 1093, ele fez bastante coisa, como girar o Kizaru e jogar ele longe da ilha. Muito se discute sobre como o Luffy pode usar o Haki nesse modo, mas aparentemente ele não tem problema nenhum com isso, afinal ele consegue segurar o Kizaru, e ele consegue usar golpes no Almirante sem problemas. Então nós acreditamos que por essa luta não se prolongar muito, até agora só durou 2 capítulos entre aspas, talvez 1,5 até menos, e provavelmente não vai durar muito mais, afinal o Gorosei provavelmente já vai se movimentar no próximo capítulo, e ainda temos o robô do século perdido que provavelmente vai fazer algo. Então a luta contra o Kizaru em si não vai acontecer até o final, como o Isaac falou na primeira pergunta, então talvez a gente nem tenha tempo de ver o Luffy usando todo o seu potencial contra o Kizaru. Exatamente, cara, e sobre o Kizaru não ficar com aquelas expressões que geralmente um inimigo faz quando tá lutando com o Gear 5, como o Kaido fazia com os olhos esbugalhados, eu acho que faz muito mais parte do Kizaru, como o Oda tá escrevendo, porque ele é um cara mais preguiçoso, mais relaxado, então essas expressões não combinaria muito com ele, então eu acho que é mais uma decisão criativa do próprio Oda do que o Luffy não está influenciando nele em si. Eu acho que é muito mais uma decisão do próprio Oda do que o poder da fruta. E a próxima pergunta é do Isaac Viana. Salve Supernova, salve mano, sou o Isaac de Fortaleza, e quem vai responder sua pergunta é o próprio Isaac. Tamo junto.
ponto. Kizaru demonstrou ser um oponente digno de lutar contra o Gear 5 do Luffy e ainda nem vimos o Saturne no campo de batalha. Vocês acham que o incidente de Egghead realmente será a queda do Gorosei? Pois sinceramente acho que o negócio vai ficar muito tenso e preocupante e sinceramente eu não sei o que esperar. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Abraços. Abraço, mano. Tamo junto. Pelo que deu a entender naquele fim de capítulo onde o Oda anuncia que Egghead será um incidente, fica um pouco claro que esse incidente será divulgado para o mundo inteiro por meio de jornais, por meio do Morgans. O que importa para o mundo naquela ocasião? O que realmente vai fazer com que o mundo fique perplexo? Primeiramente eu enxergo a morte do Vegapunk, que pode ter tido um foreshadowing aqui nesse capítulo 1093 mesmo. E é claro, toda a preocupação que o Luffy teve, que o bando teve, quando o Vegapunk decide ir salvar a Bonnie. Todo mundo se pergunta, caramba, você tá indo lá para baixo, você é o principal alvo deles e você pode morrer. E eu acredito que essa preocupação toda tem algum motivo e o Vegapunk não vai sair com vida dessa ilha e a morte dele vai espantar o mundo e como ele morreu e por quem ele morreu. Aí agora entra o segundo ponto, que é o Gorosei. O Gorosei sendo o topo do mundo, obviamente tem o Imu, mas ninguém sabe que é o Imu. O topo do mundo é o Gorosei, então sendo revelado essa forma animalesca, que a gente não sabe muito bem o que é, o Oda escondeu essas formas animalescas em formas de sombras, coisa que a gente nunca tinha visto antes. Talvez só na primeira aparição das Zoans despertadas lá em Pell Down, que é bem parecido. Mas a partir do momento que isso for divulgado em imagens, assim como foi divulgada a imagem do Luffy Gear 5 em cartazes, isso vai espantar ainda mais o mundo e o próprio governo mundial. Então esses são os dois principais motivos do incidente se chamar um incidente. E é claro, as próprias lutas. Sempre quando tem um grande evento, é relacionado a lutas. Por exemplo, teve o evento onde teve a luta de Akainu e o Aokiji. Isso se tornou um evento. Teve a luta do Barba Negra contra a tripulação do Barba Branca depois que o Barba Branca morreu. Isso se tornou um evento. Então o incidente de Egghead tem muita relação com isso também, e agora só resta saber quem vai ser os principais protagonistas desse evento. Barba Negra, Dragon, Luffy, o Gorosei Saturne? Fica a dúvida aí, e é mais ou menos isso que eu espero desse incidente. E galera, a gente separou aqui duas perguntas sobre o live action de One Piece e a gente vai responder agora. O Lucas DS, que sempre está presente aqui no canal, falou o seguinte: considerando que o live action está contando a história de um jeito diferente, o que vocês gostariam que mudassem em Alabasta? Cara, Alabasta é um arco incrível, mas é muito longo e talvez desnecessariamente. Eu não gosto muito quando o bando se divide e ele passa vários episódios ou capítulos dividido, fazendo coisas que não agregam nada pra obra. Por exemplo, quando o Luffy se perde, entre aspas, do bando e vai procurar água ou comida em algum outro lugar no deserto, demora muito pro Luffy descobrir que aquele pó é o que faz chover em Alabasta, e todo o plot de Alabasta é explicado ali, mas muito demorado. Como Alabasta é uma grande ilha, também demora muito pra ir de um canto a outro, e outra coisa que talvez deixe um pouco a desejar se for adaptado igualmente pro live action, são as 3 derrotas de Luffy antes que ele consiga derrotar o Crocodile finalmente. E talvez isso não fique legal em live action. Talvez a primeira derrota, que o Luffy é transpassado pelo gancho do Crocodile, seja interessante colocar, mas que isso evolua rápido pra cena da última batalha, onde ele finalmente consegue derrotar o Crocodile quando ele começa a sangrar e os seus golpes conseguem atingir o Shichibukai. De resto, eu acho que eu não mudaria muita coisa, talvez tenha algumas coisas que não consigam adaptar, como aquelas focas tartarugas que lutam karatê, que é muito difícil adaptar aquilo pro live action, e outro exemplo é aquele caranguejo gigante que leva eles de um canto a outro da ilha. Aquilo é sem condições de adaptar, e mesmo aquilo demora uns 3 ou 4 capítulos pra terminar. Então só aí já poderiam sair uns 10, 20 capítulos ou episódios do mangá, e ficaria uma adaptação muito mais interessante, principalmente pra quem não assistiu o anime. Então são coisas pequenas e coisas que não daria pra adaptar em live action que eu tiraria, mas sem perder a essência do arco. Exatamente, cara. Por exemplo, o Apple. Alguém sentiria falta do Apple? Eu sinceramente não. Disse tudo, meu amigo. E continuando a falar sobre isso, o Yamo falou o seguinte: vocês acham que o Oda pode usar o live action pra contar a história original de One Piece, que duraria 5 anos de publicação? Cara, não, pelo seguinte fato, que o Oda já respondeu que a obra é tão longa justamente pela existência dos Shichibukais. E a primeira temporada da série de One Piece faz questão de falar sobre esses Lords do Mar, colocando o Mihawk, obviamente ele não poderia faltar, mas não só isso, no arco do Arlong é citado o Jinber, como também o Shichibukai, e como a gente sabe, esses personagens têm arcos próprios, e só isso já dura muito e muito tempo, então não tem como a série durar 5 anos e simplesmente esquecer desses personagens e focar nos Yonkous como Kaido e Big Mom e Shanks. Não tem como fazer isso, agora a gente tá num caminho sem volta. O que pode acontecer? Pode ter
temporadas que fazem vários arcos em um. Por exemplo, o arco de Skypiea, eu não acho que precisa ter uma temporada toda só pra Skypiea. Poderia começar com Skypiea, assim, uns 3 episódios, fazer 3 episódios de Water 7 e 3 episódios de Enies Lobby. Eu acho que daria perfeitamente, mas eu respeito muito a opinião de quem acha que Skypiea tem que ser uma temporada só. Mas esperem muito mudanças desse tipo pra poder encaixar o máximo de sagas possíveis dentro de uma só temporada, porque a gente sabe muito bem que os recursos, o orçamento da série tem um limite e a própria Netflix tem o costume de cancelar as suas próprias obras. É claro que One Piece foi muito bem nessa primeira temporada e a Netflix renovou sem muita demora, mas nada garante que nas próximas temporadas ela vai continuar fazendo isso. Então a série tem que ser bem focada, diferente do mangá e do anime, e contar a história da melhor forma possível. Mas voltando pro mangá, o Jackson Ramon falou o seguinte: salve supernovas, é fato que estamos na reta final de One Piece, mas será que vai dar tempo de trazer antigos personagens importantes pra obra? Exemplo, Enel e Doflamingo, que querendo ou não, eles podem saber de muita coisa do século perdido. Cara, eles podem não, eles com certeza sabem muita coisa sobre o século perdido, e isso já foi demonstrado muitas vezes no mangá, principalmente o Doflamingo. O Doflamingo ele tem um conhecimento sobre o século perdido, é confirmado. O Enel, a gente sabe, a gente viu pela história de capas que ele viu muita coisa, então agora a gente sabe que sim, ele tem um conhecimento absurdo sobre o século perdido e provavelmente ele tem que voltar pra obra pra esse conhecimento ser passado pra nós leitores. Então ele é um personagem que na minha opinião não pode deixar de voltar pra obra por toda a carga histórica que ele viu na Lua e pelo fato da Lua estar presente em cada detalhe de One Piece. E vocês que já são inscritos antigos do canal sabem exatamente a importância desse elemento pra história. Quanto ao Doflamingo, ele tem que voltar por apenas uma razão: o tesouro sagrado de Mary Joa. Muito se teoriza sobre o que é esse tesouro, mas o Doflamingo tem a resposta exata. Nós não sabemos exatamente como ele conseguiu essa resposta, mas ele demonstra conhecimento absurdo sobre isso e sobre até a própria figura do In. Talvez eles dois sejam a mesma coisa, o In e o Tesouro Nacional? Talvez, mas quem tem a resposta disso é o próprio Doflamingo. Quanto a se vai dar tempo de trazer esses antigos personagens, eu diria que com certeza vai dar tempo porque não precisa mais desenvolver eles dois. O Enel e o Doflamingo já estão plenamente desenvolvidos e eles só precisam voltar com algumas mudanças de personalidade ou algumas mudanças do próprio conhecimento deles, assim como foi com Crocodile e Marineford. O que resta saber é exatamente isso, se esses personagens que outrora foram inimigos do Luffy vão voltar como aliados ou ainda como inimigos. Eu acho que não faria muito sentido voltarem como inimigos, já que o Luffy derrotou eles ainda mais fraco do que ele está agora, e esses personagens não treinaram ou não ficaram mais fortes. O Doflamingo ele tá preso, e o Enel tá na Lua, eu acredito que ele não treinou nada, e mesmo que tenha treinado, a sua fruta é totalmente counterada pela do Luffy. Então se eles forem voltar, vão voltar como aliados e sabendo muita coisa sobre o século perdido. Imagina ter um exército com Enel e Doflamingo ao lado do Luffy pra lutar contra o governo mundial, cara, isso vai ser absurdo. E a próxima pergunta é do Dani Lopes: salve Supernova, sou muito fã do trabalho de vocês desde que começaram. Tamo junto, mano, muito obrigado pelo apoio. Vocês acham que na luta do Luffy contra o Barba Negra vai ser como contra Kaido, que Luffy foi derrotado várias vezes até vencê-lo? Eu acho que tem duas formas de responder essa pergunta. A primeira é a forma que o Oda quer, e a forma que o Oda gosta é justamente dessa forma, do Luffy perder pelo menos 2 ou 3 vezes para que depois ele consiga derrotar o seu oponente principal. Aconteceu assim com Kaido e pode muito bem acontecer com Barba Negra, o Barba Negra que com certeza é o principal de todos. E a segunda forma de responder isso é na nossa opinião, e a nossa opinião é que eu espero muito que isso não aconteça. Com certeza o Luffy vai perder pelo menos uma vez, até porque o Barba Negra tem o poder de anular a fruta do oponente, e o Luffy, dependendo muito do Gear 5 agora, com ela sendo anulada, obviamente ele vai perder de primeira. E depois, na segunda vez que ele for enfrentá-lo, eu espero que o Luffy o derrote, e não que ele perca umas 3 vezes, porque sinceramente eu acho que não dá tempo pra isso, e o Luffy tá num nível muito elevado pra ele ficar perdendo nesse momento da obra. Exatamente, cara. E outra coisa, eu acredito que a luta contra o Barba Negra vai ser definitiva pra saber quem é o pirata que merece ser o rei dos piratas. Então não faz sentido o Luffy perder várias vezes como foi contra Kaido, porque vai parecer que o Luffy tá ganhando por protagonismo e por puro roteiro, assim como muita gente falou quando foi na luta contra o Kaido, e que de certa forma tem um pouco disso sim. Até porque não foi o Luffy que derrotou o Kaido, e sim a união de Luffy, Zoro, Kid, Law, os Bainhas Vermelhas e até a Yamato. Então foi muita gente pra derrotar o Kaido, fora que o Luffy foi derrotado pelo menos 3 vezes pelo Yonkou. É claro que isso não tira o mérito do Luffy por derrotá-lo, até porque o Kaido é dito como a criatura mais forte do mundo e mesmo assim o Luffy conseguiu bater de frente com ele. Mas com Barba Negra não vai ser assim. Porém, nós temos uma ideia muito fixa na cabeça de como vai ser essa luta, que vai ser com Barba Negra anulando o poder da fruta de Luffy e ele tendo que ganhar justamente apenas com o Haki. A frase do Kaido no final da luta entre os dois pode ser muito bem um foreshadowing do
do Oda sobre como a luta entre o Barba Negra e Luffy vai acontecer. O Kaido diz que poderes de frutas não significam nada e que o verdadeiro poder é o Haki, a determinação do personagem. E nesse caso, contra o Barba Negra, que foi dito desde o início da obra poder anular o poder de outras frutas, faria muito sentido que ele conseguisse anular ou até roubar a fruta de Luffy por algum momento e Luffy ter que derrotá-lo usando apenas a força de seu Haki. E talvez o poder latente de Joy Boy, como a gente sempre vê em outros animes, mas isso eu acho que ficaria meio chato e não seria tão legal na narrativa de One Piece. Então só usando o Haki eu acho suficiente, até porque o Barba Negra não tem tanta força física, mesmo que seu corpo seja muito diferente, quanto o Kaido, por exemplo. Então seria possível sim o Luffy vencê-lo apenas no Haki, e nós acharíamos sensacional se essa narrativa arrumasse pra esse ponto. Então, uma vez no máximo sendo derrotado pelo Barba Negra tá bom, que é o suficiente pro Barba Negra roubar sua fruta e o Luffy perceber que vai ter que usar somente o Haki. Aí sim, o Luffy vai encher o Barba Negra de porrada. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, e aguardem porque vem teoria grande por aí. Ative o sininho para não perder nada. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!